Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Ibope divulga pesquisa sobre a aprovação do governo. 32% aprovam Bolsonaro, 32% desaprovam. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga hoje relatório de área plantada. Medida provisória que acaba com contribuição sindical na folha de salário perde a validade hoje. Nesta edição, você vai ver o que muda sobre imposto sindical. E mais, o preço do leite está quase 14% mais alto em junho de 2019, na comparação com junho do ano passado. Tudo isso e mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. A medida provisória que proíbe o desconto da contribuição sindical do salário perde a validade hoje. Com a queda da MP, o desconto volta a ser feito na folha de pagamento e não mais via boleto, como previa a medida. Lembrando que a contribuição sindical não é mais obrigatória, desde que ocorreu a reforma trabalhista. O funcionário que autorizar a contribuição precisa comunicar ao empregador, já que o imposto é opcional. Vamos tratar deste assunto com o advogado Matheus Curioni, que está conosco. Ele que é da CSMV Advogados. Matheus, boa tarde. Boa tarde a todos os espectadores do Canal Rural. Diga pra gente o que muda na prática com a queda da medida provisória que proíbe o desconto da contribuição sindical sobre o salário. Contextualizando, né, é importante dizer que a reforma trabalhista veio para, dentre outras coisas, né, tornar facultativo, ou seja, não obrigatório, esse desconto do imposto sindical, né, assim chamado, que é uma contribuição sindical. Os sindicatos, porém, eles continuaram cobrando isso do trabalhador, né, e veio essa medida provisória que cai hoje, impedindo o desconto dessa contribuição na folha dos funcionários. Isso para deixar muito claro que tem que ter autorização expressa e que não pode descontar o valor do funcionário. Com a queda da MP, o que muda na prática é que se o empregado autorizar, né, quiser pagar o imposto sindical, ele pode ser descontado na folha. Isso volta a ser possível para o sindicato, mas desde que, né, como vocês bem lembraram, desde que tenha autorização para isso prévia e expressa do empregado. Isso é um ponto importantíssimo para a gente destacar, Matheus. O trabalhador continua tendo a opção de escolher se ele quer ou não contribuir com o sindicato. Está claríssimo isto? Muito claro, exatamente. O que muda é só a forma de cobrança. O sindicato vai definir para aquele trabalhador, para aquele contribuinte, que autorizar, que expressamente autorizar essa contribuição, ele vai fazer via desconto de folha, né, por meio do desconto direto na folha, ou seja, eu vou pagar lá R$1.000, eu vou tirar o valor da contribuição sindical daquele que autorizou e repassar para o sindicato. Ou se eu pago, eu empregador, pago os R$1.000 para o empregado e emito um boleto para que o sindicato emite um boleto para que ele pague esses R$10. É um valor hipotético, né? Mas é só a forma de cobrança que muda. Com a queda da MP, volta a ser possível para aquele que autorizou o pagamento, volta a ser possível esse desconto direto no salário do empregado. Agora, passando para mais um ponto, se ele optar por não contribuir, o que deve ser feito? Ele deve informar, né, o empregador de que ele não quer se sujeitar aí à contribuição sindical. Ela, desde a reforma trabalhista, desde 2017, isso está gerando discussão, né, inclusive no STF, mas a tendência toda e a finalidade toda da reforma é de que seja não mais obrigatório, sim independente da autorização expressa do empregado de que ele quer se sujeitar. Na prática, isso é fazer uma declaração, né, enviar ao empregador de que ele não quer se sujeitar ao desconto e nem ao envio de boleto, seja por qualquer uma das formas, que ele não quer se sujeitar à contribuição. Na sua avaliação, por que essa medida provisória que caduca hoje era importante, ela que acabou não sendo analisada? Ela era importante no sentido de deixar muito claro, né, que só por meio do envio do boleto ao trabalhador é que ele pode pagar essa contribuição. É uma forma de dar um instrumento prático, de deixar ainda mais na mão do empregado, né, do contribuinte, o ato de se sujeitar ao pagamento.
quando você tem uma autorização para retenção, isso fica fora do controle dele, porque o empregador, às vezes por um ruído de informação ou uma falta de comunicação, né, entre as partes, ele vai acabar descontando para se precaver, ainda que sem a autorização expressa do contribuinte. Tá certo. E você deixar que seja só por meio de boleto, enviado direto ao trabalhador, era uma forma de evitar esse tipo de desconto indevido. Com a queda da medida provisória, volta a ser possível esse instrumento da retenção da contribuição sindical. Vou chamar para esta conversa o comentarista do Canal Rural, João Batista Olive. João, boa tarde. Como você avalia este cenário em que a medida provisória que previa toda essa questão da contribuição sindical na folha, ela perde validade e agora ela volta a ter essa possibilidade, não mais como boletos, como queriam os governos? Boa tarde. Tem duas gravidades essa medida, porque caducou, né? Essa medida provisória. Então vamos analisar daqui a pouco o aspecto político, mas antes, na prática, volta, viu, Kelly? Aquelas famigeradas convenções coletivas dos sindicatos dos empregados, porque para o empregador, para a CNA, para as federações, para os sindicatos patronais da agricultura, não muda nada. O agricultor, o produtor que quiser continuar contribuindo, contribui, não mudou nada. Se não quiser, não contribui. Agora, para o sindicato dos trabalhadores, muda tudo, porque eles fazem aquelas famigeradas convenções coletivas do trabalho com 10 pessoas, assinam a ata e a Kellen vai receber o boletim dela para pagar sem saber, né? Essa é a gravidade. Então tem dois caminhos nesse instante na prática, porque o governo não pode apresentar outra medida provisória. O que ele pode fazer? Apresentar um projeto de lei. Mas você sabe, né, Kellen, né? Isso vai demorar anos com essa vontade do Congresso. A segunda alternativa, que é na prática, é os trabalhadores que vão ser punidos por essa contribuição, ficar atentos ao término da atual Convenção Coletiva do Trabalho e quando terminar, que vai ter que renovar, aí sim aparecer no sindicato e vencer pela maioria, dizer, eu não quero ser cobrado. Não basta mandar somente uma notificação para o empregador. Tem que aparecer lá no sindicato e, por maioria, dizer assim, nós não queremos contribuir. Olha o nó gordo, olha o imbróglio que se criou com essa pasmaceira, né, do Congresso. Por que o Congresso, depois de 6 meses, 180 dias, não conseguiu analisar essa MP, Kelly? Isso não é só essa MP da contribuição, da queda da contribuição obrigatória, a volta, portanto, da contribuição. Não é só isso, é todo o geral que nós estamos vendo, essa é a segunda má notícia, desse Congresso para com as reformas do presidente Jair Bolsonaro. Você está vendo que a economia está parada, você vai daqui a pouco abordar a queda da popularidade do Jair, porque lembra aquele grande pensador, grande brincadeira, mas seu Hercílio Olive, meu pai, que me dizia, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão? Por que está tendo essa má vontade com o governo? Porque a economia não anda, não tem emprego. Então, assim, esse exemplo que nós estamos pegando, Kelly, do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, é um exemplo claro de que o Congresso está fazendo corpo mole contra o Jair Bolsonaro. Está ali no meio. Imagine o Centrão, que está dominando o Congresso nesse instante. Se o Centrão quiser votar com a esquerda, acabou todas as reformas do Jair. Esse é o momento crucial que nós estamos vivendo e a imprensa está lá preocupada se o avião do Jair estava com cocaína. Ah, o inferno, enfim. É muito grave o momento que nós estamos vivenciando, viu, Kelly? As reformas estão correndo perigo e esse fim da contribuição sindical é um exemplo disso. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou agora há pouco o relatório de área plantada. A Brandalize Consulting traz para a gente os dados analisados já no detalhe. Vamos conversar com o Vlamir Brandalize. Boa tarde, Vlamir. O Departamento de Agricultura trouxe o relatório de área. Como ficou? Aumentou a área do milho? Diminuiu? Como ficou? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, Kelly, a área do milho que o USA trouxe agora há pouco aí, ela é um pouco maior do que era a expectativa desse mês, né? Veio com 37 milhões e 100 mil hectares de projeção de área, mas mesmo assim é uma área menor do que eram as projeções iniciais em março, que era 37.600. Então, no resumo, ficou 500 mil de hectares abaixo do que era esperado no mês de março, no relatório
efetivo anterior e um pouco acima do que o mercado esperava, né? O mercado esperava uma área na faixa de 36, 35 milhões e 800. Então, veio uma área maior para milho, isso é um fator que pesa no milho. Mas também tem um fator positivo no milho, que é o relatório dos estoques. E o relatório dos estoques do USDA veio com 132 milhões de toneladas, que ali o mercado trabalhava com a ideia de 135 a 136 milhões de toneladas. Então, o número dos estoques é um número baixo, sinalizando uma demanda americana maior e uma demanda de exportações também crescendo. E esse é fator positivo. E o fator negativo para a milho foi a área que surpreendeu, né? A área veio maior aí que o mercado trabalhava, né? Parte da área provavelmente ela tomou conta da soja, né? Porque a soja veio bem abaixo do que era esperado para a soja. Vamos só entender por partes. Quando você diz que surpreendeu, houve uma redução, um corte na área destinada ao plantio do milho, só que este corte não foi tão grande quanto o mercado estimava, é isto? Exatamente. Então, nessa reta final aí de plantio, aparentemente os produtores conseguiram plantar um pouco mais do que o mercado esperava, né? Essas brechas de sol aí que tiveram lá. E aí o plantio agora ele está um pouquinho acima do que era esperado pelo mercado. Então, provavelmente também as projeções de produção, que o mercado trabalhava com a ideia de 340 a 350 milhões de toneladas, agora vem aí talvez 355 milhões de toneladas, 357. Mesmo assim, é uma safra muito pequena para os Estados Unidos, que a projeção inicial para o ano era de 381 milhões de toneladas. Então, vai ter uma redução da safra menor do que estava sendo esperado. Eu estou tomando nota aqui dos pontos que você está trazendo para a gente. Então, a safra vai ser pequena comparado ao potencial produtivo dos Estados Unidos, gigante na produção do milho. O relatório trouxe uma redução de área. A área vai ser maior do que aquilo que era estimado pelos mercados, pelos consultores. Só que a boa notícia é o estoque que veio mais baixo, mostrando uma fortaleza, uma forte demanda. Dito isso, o produtor de milho que está aí colhendo a segunda safra, vende agora ou espera? Olha, a situação que está o milho hoje, agora na situação de demanda forte no Brasil e ainda como os prêmios brasileiros estão baixos aí, então o produtor tem que ir vendendo dentro dos momentos que ele está dando boas relações de troca. A semana tem sido de negócio, o pessoal tem feito negócio, mas o produtor tem que aproveitar e fazer negócio, porque se a condição de clima melhorar nos Estados Unidos com essa área, é provável que a produção cresça e aí os bons momentos do milho podem estar passando agora nessa virada de junho para julho, né? Então, tá certo. Para o produtor de milho seria interessante ir fechando para não deixar para frente, né? Importante destacar para o nosso telespectador que nesse momento na Bolsa de Chicago as cotações do milho caem mais de 10 centes, né? Na contramão a soja sobe mais de 10 centes. O que o relatório diário trouxe para a soja? Olha, a soja, ao contrário do milho, que a soja o mercado esperava um relatório muito ameno, a expectativa era que viesse com a área plantada de 34,2 milhões de hectares e a área efetiva divulgada pelo USDA hoje foi de 32,4. Então houve uma queda grande na área de soja. Isso vai impactar na expectativa de produção. Nesse ritmo de área, é provável que a safra americana venha a ficar perto de 100 milhões de toneladas. Ou seja, o ano passado foi 123, ou seja, uma queda grande na produção. Então, isso é um fator positivo, vai dar suporte para as cotações da soja evoluírem aí à frente. Né? Para a gente encerrar, o tempo esgotado, Vlamir, estoques da soja? Os estoques da soja vieram também positivos, porque o mercado esperava 50,7 milhões de toneladas e veio 48,7, 2 milhões abaixo da média, então também é um fator positivo. Resumindo, altista para a soja e baixista para o milho, Vlamir Brandalize. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.